Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Estamos aqui dando sequência ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, baseado na carta de Efésios, a lição de adultos, a igreja eleita. Chegamos à lição de número 5, que nos trata a respeito de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E aqui nessa lição, o que estaremos estudando? Vamos estar tratando das obras. As obras são necessárias para a salvação? As obras salvam? Somos salvos pelas obras? Somos salvos pela graça? As obras importam em alguma coisa? E também vamos estar tratando a nossa vida anterior. Como é que essa vida antiga, como era outrora, e como é a nossa vida. Isso são temáticas que vamos estar estudando nessa lição riquíssima que Paulo nos traz através da carta de Efésios. O nosso texto aula ele se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Grave isso, que isso é bastante importante para a nossa lição, essa nossa lição de hoje. O nosso tópico de número 1 nos fala da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos mostrar aqui, está demonstrando as condições anteriores, situações que nós andávamos anteriormente, sem Deus, sem Cristo, e como isso ele impacta em ofensa realmente a Deus. Primeiro, nossa condição anterior. Como era que é a nossa condição anterior? Como a própria texto que nós lemos, vemos o seguinte, que a gente estava em ofensas. E o que é ofensa? Ofensa, ela vem lá do grego, e ela diz no sentido de um passo em falso de forma deliberada, ou seja, caminhar no lugar errado de maneira deliberada, sabendo que aquilo ali, ele tem aquele desejo de ir daquela forma e está caminhando daquela forma ali. Enquanto aqui o pecado, ele nos diz o seguinte, que é errar o alvo, ou seja, está aqui o alvo, você errar o alvo. E aqui tem duas lições aqui importantes. A ofensa está em maneira deliberada. Se pegarmos a ofensa com a pessoa ofendendo os outros, você faz isso de maneira deliberada, ofendendo o outro. E aqui, só que essa ofensa é uma ofensa para o Senhor. E quando a questão de pecado, o caminho, o alvo está ali na frente, que é Cristo, e aqui que é Deus. Mas o homem, ele através do pecado, ele distanciou completamente do seu Criador, andando por caminhos que desagradam ao Senhor. E dessa maneira, este homem, ele andando fora dos caminhos do Senhor, ele está em uma natureza decaída, e nos diz a Escritura que é diagnosticado como morte. Por que diagnosticado como morte? Porque ele está completamente separado de Deus, o Criador dos céus e na terra. Vejamos aqui o que nos diz Isaías, nos traz Isaías 59, versículo 2, que nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ou seja, está distanciado completamente do Senhor. O pecado ele faz isso. E o que nos traz, consequentemente, nos causa a morte moral e espiritual, provocada exatamente pelo pecado, por esse andar deliberadamente fazendo aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. E diante disso, é evidente, como nos diz aqui, está separado. Ele produz separação entre Deus e o homem. E por isso, para Deus, aquele que anda em ofensa, em pecado, ele está morto. O próximo subtópico, ele nos fala das ofensas e pecados. Que ofensas são essas? Exatamente as ofensas praticadas pelos homens, ou seja, as atitudes erradas que desagradam totalmente a Deus. E isso antes de sermos regenerados por Cristo Jesus, antes de ser reconhecido, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ser regenerado por Cristo Jesus. Vamos ver essas ricas lições que aqui o apóstolo Paulo traz, e ele fala da seguinte forma: andastes. Por que andastes? Aí vamos ver o que nos traz isso. Andastes segundo o curso deste mundo. Que curso é este?
Você vê que no mundo tem corrupção, mentira, intrigas, furto, homicídio, imoralidades. Então, o curso deste mundo, porque nas Escrituras nos diz que o Deus desse século é ceguamente desincrédulo para não resplandecer a luz do Evangelho sobre eles. Essa era a situação que anteriormente andávamos. Andaste segundo o curso deste mundo, fazendo aquilo que era desagradável ao Senhor, ou seja, em pecado, praticando todos os atos pecaminosos. Não tinha harmonia com o Senhor e nem com o nosso semelhante, mas procurarmos fazer de maneira deliberada, ou seja, andar em ofensa contra o Senhor e também andarmos em pecado, errando o alvo que é Cristo. Andar segundo o príncipe da potestade no ar. Isso que é isso aqui? Faz alusão ao inimigo de nossas almas, a Satanás, que influencia aqueles, chamado, conhecido também como Deus desse século. Ele cega a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre eles. E aqui, uma vez, sob a influência do inimigo, ele propicia a fazer tudo aquilo errado, porque ele tem como norte o inimigo de nossas almas, matar, roubar e destruir. Esses são o objetivo deles, e nós andávamos nessa conformidade, conforme o desejo do mundo. Andastes fazendo a vontade da carne e do pensamento. O que era agradável para a nossa carne? Será bebedices, glutonaria? O que era prostituição? O que era isso? Andávamos nesses caminhos. E o que é e segundo os pensamentos? Porque em nosso pensamento, nosso coração, através do nosso pensamento é que se produz e é dali que sai, move todas as maneiras de nós agir. Poucas coisas são intuitivas, são espontâneas, mas primeiramente o ser humano, como é racional, ele pensa, maquina o que ele vai fazer e ele faz. E às vezes esses pensamentos formal, ele produz coisas más. Jesus ele diz o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes aquele que está cheio de raiva, de ira, de rancor, ele produz coisas que são rancorosas, irosas e desagradam a Deus, e isso não conduz à salvação. O segundo tópico, eles nos trata a respeito do vivificados pela graça. O que é isso, vivificados pela graça? Vivificado pela graça. Estavas mortos, como nos diz, quando andava fora de rumo, fora do alvo, distanciado do caminho do Senhor, e fomos vivificados pela graça, ou seja, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O que esse tópico nos traz? Ele traz algo magnífico, algo grandioso, porque são os atos aqui, o que é? Os atos divinos da misericórdia, do amor de Deus e da sua imensa misericórdia. Ele alterou o curso, o nosso quadro, o nosso itinerário da nossa vida, que estava caótico, completamente caótico. Deus, ele fez isso, e isso através da sua magnífica graça, através do seu grandioso amor, como está revelado ali no capítulo 3 do Evangelho de João, que nos mostra que o seu amor de tal maneira nos alcançou pela presença de Deus, pela sua grandiosa graça. Então, como contemplado pela sua misericórdia e o seu amor, riquíssimo em amor, como nós lemos na parte introdutória. E mudou esse quadro exatamente do ser humano. Vivificado por sua graça. Como é que fomos vivificados pela sua graça? Aqui as Escrituras, ela nos traz algo muito importante. Através do novo nascimento, a vida antiga ela passou, ela mudou, mas a nova vida nasceu da água e do Espírito, nova criatura, estava em treva e passou a ser luz, foi vivificado. E isso é o seguinte, não temos nisso mérito algum, mas o mérito somente de Deus. Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, é que fez isso. Tudo efetivado pela graça do Senhor. Por isso que fomos vivificados. Pela sua imensa graça, pela sua magnitude, através dele que nós fomos vivificados. O próximo subtópico diz, exaltado por sua graça. O que é isso? Deus, ele agora, por que exaltado pela graça do Senhor? Ele traz aqui algo bastante importante.
É a exaltação pela graça. Olha o tanto que é magnífico isso aqui no processo de salvação do Senhor. Deus, ele concede aos homens que estavam distanciados, mesmo sendo falho, ele recebeu a graça do Senhor, a salvação por intermédio da graça. E a esses homens Deus concede os mesmos benefícios concedidos ao seu Filho amado, Jesus Cristo. O que é? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. E aqui, primeiro, estávamos mortos, fomos vivificados em Cristo, e por fim vamos ter uma ressurreição. Quando morrermos, vamos ser ressuscitados em Cristo, e vamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E vamos receber o galardão nos céus. E aqui compara, da mesma maneira que Jesus foi concedido a ele, a nós também será concedido. E isso não vem de nós, mas única e exclusivamente pelo favor imerecido de Deus para nossas vidas. O último tópico ele nos trata a respeito da salvação não vem das obras. Então vamos ver o que nos diz aqui a salvação. Por que não vem das obras? Como já estamos falando, da sua imensa graça, do amor de Deus, que é infinito, pela sua bondade. E por que não vem das obras? Porque nenhum de nós tem uma pessoa que existe, ele teria condição de apresentar obras que o dignificassem e através dos seus méritos subir ao Senhor, mas pelo favor, exclusivamente favor imerecido de Deus. A graça como meio de salvação. Aqui nos trata que a palavra graça, aqui no hebraico chama do grego, charis, que significa favor imerecido. Ou seja, a iniciativa dessa graça, ela sempre é de Deus. Deus é que tem a iniciativa da graça. Mas aqui tem uma coisa importante, que essa graça ela pode ser resistida. Aqui Deus, embora ele tenha iniciativa, ele não obriga que as pessoas ele se convertam ao Senhor. Mas ele, como Jesus lá em 13:20 Apocalipse, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta e entrar na sua casa, cearei com ele e ele comigo, vou festejar com ele. Mas Deus não é invasor. Deus não é invasor. Mesmo sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele não é invasor. Ele tem um livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio de cada um. E o ser humano não é uma máquina. Mas é isso para aquele que crê. Ele crê, se deu lugar ao Espírito Santo do Senhor. Para ser transformado, é necessário que tenha fé e crê no Senhor. E a fé, ela é um instrumento aqui utilizado aqui, de aceitação da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário a nosso favor. Porque é o seguinte, se não crermos que Jesus, aqui como nos diz ali no capítulo 3 de João, quando está falando ali com Nicodemos, nós vamos ver que diz que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E aqui nos mostra ali o amor de Deus de maneira grandiosa, a ponto de dizer para Nicodemos: olha, quem crê, ele veio para aquele que crê, não será condenado, mas tem que crer na obra de Cristo no cruz do Calvário. E aí ele repete para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. É necessário que cada um ele tenha essa compreensão da graça do Senhor. E essa graça ela pode ser rejeitada. Essa graça ela pode ser resistida. Mas eu aconselho que não resista a essa graça, porque é a graça do Senhor a salvação. Não é pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas sim em conformidade à vontade do Senhor nosso Deus. A fé em Cristo ela é resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Tem que ter fé no Senhor, pela sua grandeza e a sua misericórdia. Exaltado por sua graça. E a exaltação, o último tópico aqui, as obras como evidência da salvação. Obras como evidência da salvação. Que são essas obras? As obras, elas não salvas, nós somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé. E por que isso não é só pelas obras? Porque ser humano nenhum, como nós falamos, ele através dos seus méritos, através do seu comportamento, através dos seus atos, são insuficientes
para que consiga a salvação. E a salvação é o seguinte, ela não é uma recompensa pela obra que o homem faz. Não, nenhum ato humano, ela jamais é. Mas isso aqui o que nos traz? Agora, como novas criaturas em Cristo, devemos andar e fazermos boas obras, praticar boas obras. Jesus aqui, ele dá o exemplo do bom samaritano. No seu ministério, ele estava mostrando para o pessoal, ele disse, olha, fazer o bem. E perguntaram para ele, quem é o teu próximo? Jesus pega e apresenta, passa ali o sacerdote, vê o caído, não faz nada. Passa ali o levita, vê o caído, não faz nada. E passa o samaritano, o estrangeiro que não conhecia, vê lá e pega aquela pessoa e cuida dele. Isso são boas obras. Ele diz, olha, vai e faça o bem também. Ou seja, se nova criatura somos, devemos aqui agora praticar boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Isso é importante que isso seja feito. E aqui agradecemos a você que esteve conosco, lembrando que é pela graça que somos salvos, mas é necessário que as obras elas não salvam, mas as obras são evidências que somos salvos em Cristo Jesus. E que o Senhor grandiosamente abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que esteja preparando você para a salvação, para o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Amém.